do capítulo 2. Êxodo capítulo 2, vamos dar sequência à exposição deste livro. Êxodo capítulo 2, vamos ver o restante desta sessão que começamos na última exposição que fiz. Êxodo 2, do verso de número 16 até o verso de número 22. Êxodo capítulo 2, verso 16 até o verso de número 22 será a exposição, mas eu vou ler, irmãos, do verso 11 até o verso 22. Diz assim: Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés, e disse: Com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: Por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gésson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. Amém. Podem se assentar. Vamos orar, irmãos, ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua graça e pela bondade do Senhor em permitir que nos assentemos na tua casa para ouvirmos, Senhor, uma breve exposição da tua palavra. Neste momento, ó Deus, peço a Ti que o Senhor seja gracioso comigo, que o Senhor me use com graça, com poder. Dá-me, ó Deus, intrepidez e ousadia, clareza, ó Deus, na explicação da Tua palavra, que aqueles que aqui estão possam ser instruídos por Ti, possam ser edificados pelo Senhor através da Tua palavra, ó Pai. Ó Deus, faze isto, e que o Teu nome, ó Pai, somente o Teu nome possa ser glorificado nesta manhã. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é interessante nós vermos como na nossa sociedade, lamentavelmente, nós temos visto cada vez mais a ideia de masculinidade, a ideia do papel do homem sendo cada vez mais desfigurada. Quando nós vamos falar acerca deste tema, acerca da masculinidade bíblica, e é interessante, esse tema tem sido ressaltado e falado abundantemente em várias palestras, encontros, eventos, conferências e livros, artigos publicados, e a razão me parece ser porque, infelizmente, a noção de postura de um homem tem sido realmente fragmentada, lançada de lado, desconsiderada, realmente tem sido tudo muito desfigurado em nossa sociedade. A ideia de homens hoje é totalmente diferente da que nós encontramos e entendemos na luz da Escritura Sagrada. Mas quando nós olhamos para a sociedade, o que nós temos visto mais são homens frágeis. Homens que não têm coragem de fazer absolutamente nada. Homens que não têm coragem de agir em defesa de alguém que está passando por algum tipo de necessidade, socorro, está numa situação realmente vulnerável.
que você acaba encontrando por aí, até vídeos, você vê de um rapaz com uma moça e então alguém vem ameaçando ele e ele corre. Impressionante. E a menina fica lá. E aí, como é que é? Quem é que vai ajudar essa moça nessa situação vulnerável e de risco? E muitos então dão pé. Correm literalmente para salvar a sua própria vida, mas não agem então para ajudar aquela moça vulnerável numa situação realmente difícil. Isso é um exemplo, irmãos, de muitos que você pode encontrar espalhados por aí, de homens que não assumem o seu papel, que não agem em favor daquele que está numa situação difícil e vulnerável. É interessante nós percebermos isto na sociedade e olharmos para a Escritura e vermos uma postura totalmente diferente. De alguém que agiu em favor de alguém que estava numa situação de injustiça e vulnerabilidade, como nós vimos no texto anterior. Nós vimos que o próprio Moisés, ele, como nós temos acompanhado aqui, um personagem que tem se evidenciado e se destacado no livro de Êxodo, que ele, na última porção que expomos, ele saindo então da sua casa, ele se depara com a realidade de uma injustiça sendo feita. Havia um homem do seu povo que estava então sendo maltratado por um egípcio. E ele estava lá então sofrendo na mão deste homem mau. E então Moisés, no seu senso de justiça bem aguçado, ele age então contra o egípcio, ferindo ele a ponto de tirar a própria vida do egípcio. Vimos então que Moisés então pega este homem, enterra-o e ele segue a sua vida. Mas acontece que no dia seguinte ele se depara com dois homens do seu próprio povo, dois hebreus, que estavam então brigando um com o outro, e Moisés, como um verdadeiro pacificador, tenta intervir, tenta fazer com que aquela briga cesse. E ele fala mansamente, e ele tenta fazer com que aqueles homens não se machucassem. Mas então um deles se volta contra ele e diz: quem te colocou como príncipe, rei ou juiz entre nós? Você quer nos matar como matou o egípcio no dia anterior? Aquilo ali então fez com que Moisés ficasse assombrado e ele teme. E ele então pensa: fui encontrado, sabem do que eu fiz no dia anterior. Aquela notícia então chega ao próprio rei, ao próprio faraó, e faraó então decide: este homem deve ser morto. Faraó estava decidido em tirar a própria vida de Moisés, porque Moisés, com o ato que fizera, ferindo o egípcio, estava se voltando contra os próprios egípcios. Era um ato de rebeldia, era um ato de rebelião do próprio Moisés contra o Egito. Aquilo que ele fez não poderia ficar impune. Ele deveria ser morto. Então o que acontece, irmãos? Moisés ele foge. Ele foge daquele contexto. Ele sai de lá, sua vida está ameaçada, ele tem de fato de fugir. E é interessante, nós vimos na última exposição, que o ato dele de ferir o egípcio foi um ato equivocado, sim, mas um ato que revelava que o próprio Moisés estava rejeitando o Egito para sofrer por Cristo. Ele estava abandonando os prazeres do Egito, ele estava abandonando a sua vida confortável no Egito, ele estava deixando tudo para trás por Cristo, como vai nos dizer o apóstolo em Hebreus, como nós vimos. Mas então, irmãos, ele segue. E ele vai agora rumo a um outro lugar. E a Escritura nos diz, como nós lemos aqui no versículo de número 16, que este homem, ele foi para uma região, e nós veremos aqui nessa porção que será exposta nesta manhã, ele foi para outras regiões. Ele fugiu, então, e se deteve na terra de Midian. O texto nos diz no versículo 15 ainda: informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Então veja que coisa, ele vai para a terra de Midian e nós não sabemos, irmãos, se ele foi pensando nesta terra e não, eu vou fugir para essa região, para esse local ali em específico, ou se ele simplesmente saiu correndo e acabou então se deparando na providência de Deus com a terra de Midian. E na providência de Deus se deparando com um poço, onde ele pôde então ficar ali assentado, talvez descansando, sob uma sombra próximo ao poço.
E é interessante, irmãos, nós vermos isto acontecendo e como nós sabemos, irmãos, não há absolutamente nada que aconteça que não seja segundo a providência do nosso Senhor. E era certamente o nosso Deus guiando a vida do próprio servo Moisés, conduzindo a esta circunstância agora que ele terá de experimentar e não é sem razão. Moisés vai agora às terras de Midian, que era uma região desértica, onde ele ali viveria no deserto, para então ser preparado, para ser lapidado, para ser aperfeiçoado pelo próprio Senhor, para ser um libertador do seu povo apropriado. É exatamente isto que ele vai experimentar ali em todo o tempo que ele passará naquela região. O Senhor Deus, então, conduz a vida deste homem para que ele possa ser um homem pronto para tudo aquilo que ele haverá de experimentar mais à frente, longos anos à frente, como nós veremos à medida que formos caminhando pelo livro de Êxodo. Mas então, irmãos, o texto nos diz no versículo 16 que ele foi, no versículo 15, à terra de Midian e então estava junto a um poço. E então o verso 16 começa apresentando mais alguns personagens desta cena. O verso 16 então nos diz: o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Interessante que agora o texto vai nos introduzir um personagem que inicialmente não nos é dito o nome. Mas sabemos que mais à frente o nome deste homem é Reuel, ou Jetro. Em outras ocasiões ele é chamado por outro nome, mas aqui nesta ocasião ele é chamado de Reuel, é o seu nome, e ele era um sacerdote na terra de Midian. Era alguém certamente considerado e respeitado ali naquela terra. Alguém que servia, e nós não sabemos com precisão se é o Deus verdadeiro ou outros deuses. Mas o que acontece é que muitos, já ao considerarem o texto de Êxodo, vão entender que provavelmente esse sacerdote era alguém que servia ao Deus verdadeiro. Calvino, inclusive, é inclinado a sustentar algo dessa natureza. Ele vai dizer, olha, ele servia, sim, ao Deus verdadeiro. Até o seu próprio nome indica algum tipo de relação com o próprio Senhor. Nós veremos que Reuel significa amigo de Deus. Esse é o significado do seu nome. E então, que ele, de alguma forma, adorava o Senhor Deus. Mas ainda uma adoração meio corrompida ou suja, meio bagunçada. Não era um culto ou um tipo de adoração tão pura assim. Mas ele conhecia o Senhor. E ele estava ali habitando naquela terra de Midian. Este era, provavelmente, este homem, conhecendo a Deus, mas ainda num contexto e numa religião ou numa adoração ainda não tão purificada ou aperfeiçoada, mas ele provavelmente era um homem que conhecia a Deus. Estava lá ele nessas terras de Midian. E é interessante, porque como é dito e veremos aqui, irmãos, essa terra e essa região de Midian era uma região que havia um povo que estava relacionado, ligado ao próprio povo de Deus. Midian não era um povo estranho, necessariamente. Era um povo que descendia do próprio Abraão. É interessante, quando nós olhamos para a Escritura, e você pode olhar comigo que de Gênesis capítulo 25, verso 1 e 2, a palavra vai nos dizer o seguinte. Gênesis capítulo 25, verso 1 e 2. Diz assim: desposou Abraão a uma mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz já Zinrã, Joquzã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Então tratava-se de descendente do próprio Abraão com a esposa outra chamada Quetura ou Quetura. Então vejam que tinha algum tipo de relação com o servo de Deus, Abraão, levantado pelo Senhor no passado para então ser um agente especial na propagação e expansão do reino de Deus neste mundo. E então é exatamente para este lugar. Por essa razão, alguns comentaristas acabam pensando, será que Moisés tinha algum tipo de conhecimento de que se tratava de alguém que tinha algum tipo de relação com o seu povo?
ou ele foi conduzido segundo a providência do Senhor. O ponto é, irmãos, que, sabendo ele ou não, foi a providência que o conduziu até este lugar para se deparar com este sacerdote. Então o texto nos fala, verso 16 ainda, o sacerdote de Midian, ele tinha 7 filhas. O texto, então, mais à frente, vai nos apresentar uma delas, 6 das outras, nós não sabemos o nome, nós não fazemos ideia, e então o texto diz, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Aqui estavam as mulheres fazendo a sua atividade comum. Tratava-se de um trabalho, irmãos, naqueles dias, que era um trabalho que o homem poderia fazer, mas era uma atividade feita por mulheres. Não somente no Antigo Testamento, mas até mesmo no Novo Testamento você vai encontrar mulheres pegando água e então carregando. Um tipo de atividade que nós poderíamos pensar, isso deveria ser feito por homem. Mas a realidade que acontecia lá naqueles dias. Tanto pegar água no poço, como também cuidar do rebanho do próprio pai. Isso não acontece somente aqui no texto de Êxodo. Anteriormente, nós podemos ver essa realidade acontecendo. Se você olhar, por exemplo, a ideia de cuidar do rebanho. Nós sabemos de uma jovem chamada Raquel. Se você olhar para a Escritura comigo, que diz Gênesis capítulo 29, verso 9, você vai ver que ela fazia exatamente o mesmo tipo de atividade. Gênesis capítulo 29, verso 9, diz assim: falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Então veja que ela cuidava do rebanho do seu próprio pai. Não era estranho, então, a mulher praticando ou fazendo esse tipo de atividade. Mas também a ideia de pegar água. Você pode olhar depois, consultar essa referência de Gênesis capítulo 24, do verso 11 até o versículo de número 21, onde esse tipo de atividade acontece. Nós vamos voltar lá. Gênesis capítulo 24, versos 11 até o verso de número 21. Quando nós encontramos esse mesmo tipo de atividade sendo feita por esta jovem. Veja só, verso 11 em diante, fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. E o texto segue. Mas veja aqui que mais esta porção da Escritura nos indica essa realidade. Tratava-se de uma prática comum naqueles dias entre as moças naquele contexto. Elas estão, então, trabalhando. São moças submissas, moças piedosas, moças que estão fazendo ali o seu próprio trabalho comum e diário. Filhas de um sacerdote, de um homem realmente considerado naquele contexto. Mas, enquanto elas estão fazendo a sua atividade, aquilo que é devido a elas mesmas, algo então estranho acontece. O texto nos diz no versículo 17 o seguinte: então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Então surgem, irmãos, aqui alguns homens que são chamados, então vieram os pastores. Nós não temos certeza, mas provavelmente eram homens que faziam esse tipo de bagunça com essas moças com certa regularidade. Provavelmente eram homens conhecidos pelo próprio Reuel, que bagunçavam então a atividade delas enquanto elas iam ali tirar a água do poço. Esses pastores, o texto nos diz que eles enxotaram ela de lá, eles expulsavam elas de lá. Eles estavam tentando atrapalhar o trabalho delas. E naquele momento, né? Só que o que acontece? Parece que eles foram no dia errado ou se depararam com alguém numa ocasião que não foi nada agradável para eles nesse contexto. Porque enquanto esses homens atrapalhavam elas, e nós podemos pensar que provavelmente eles esperavam ela tirar a água, e enquanto tirava a água, eles pegavam a água dela e tomavam, ou eles pegavam, enquanto elas tiravam a água, eles derramavam a água delas.
eles faziam algum tipo de coisa para atrapalhar o processo todo. Eram homens maus, né? Se voltando contra mulheres vulneráveis, pessoas frágeis, que não deveriam sofrer nenhum tipo de oposição desta natureza. Muito pelo contrário, se eles eram homens de verdade, deveriam procurar ajudá-las naquela ocasião, não se voltar contra elas. Mas eram homens, irmãos, como muitos em nossos dias, que não estão nem um pouco se importando se aquele que está ao seu redor é alguém que precisa de socorro. São homens que estão muito mais preocupados em realmente trazer uma grande confusão à vida dos outros. Esses homens aqui estavam empenhados nisto. Mas havia ali no contexto um homem que era homem com H maiúsculo. Um homem que assume o seu papel, coisa que os outros homens não fizeram ali naquele momento. O texto nos diz que Moisés, porém, se levantou. Então veja, ele estava lá sentado, né, nos diz o versículo 15. Ele estava junto ao poço. Moisés então se levantou e fez o quê? O texto nos diz que ele corre em defesa delas e ainda dá de beber ao rebanho. Então ele vai travar ali algum tipo de conflito com esses homens. Mas provavelmente diferente do conflito que ele teve com o próprio egípcio anteriormente. Nós vimos, e eu comentei brevemente, que Moisés, ao ferir o egípcio, ele errou. Ele agiu precipitadamente, tirando a vida do próprio egípcio. Ele não precisava agir daquela forma desproporcional. Mas aqui, ele não faz isso. O texto não nos indica, em ocasião alguma, que ele feriu qualquer um desses homens. O texto nos diz que ele se levantou, ele agiu em defesa delas e logo em seguida ele dá de beber ao rebanho delas. Alguns comentaristas então vão dizer, Moisés aqui estava sendo alguém aperfeiçoado. E se tem uma coisa que precisamos aprender, se tem uma coisa que nós devemos fazer com nossos erros, é aprender com eles. Ele agiu desproporcionalmente anteriormente e agora ele não age desproporcionalmente. Ele não precisa agir em defesa do injustiçado, necessariamente tirando a vida do outro. Moisés, irmãos, era um homem treinado. Moisés era um homem não somente... Ele era um homem, como diz a Escritura, e Estevão vai dizer, ele era um homem de poderosos atos. Um homem certamente forte. Um homem certamente treinado para qualquer tipo de conflito e batalha. Ele feria um homem simples e com facilidade. Mas aqui, ele não tem a necessidade de fazer isso. Ele simplesmente faz com que esses homens saiam dali. Ele os afasta. Porque ele tem a intenção, irmãos, de agir em defesa de pessoas que estavam vulneráveis. Percebam que Moisés age tendo um senso de justiça muito preciso. De fato, muito acurado. Ele entende que não pode deixar aquilo acontecer. O texto é interessante, o texto nos diz que ele não somente defende elas, empurrando os homens para longe, sozinho. Não era um pastor. Os pastores, o texto diz. Não sabemos quantos. E também ele ainda vai se humilhar, colocando-se então ali à disposição para tirar água, providenciando água para dar para os animais que elas estavam conduzindo. Veja que ele age como um protetor, bem como um provedor. Ele é um protetor e um provedor para aquelas mulheres. É interessante que um comentarista vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, falando sobre a postura do próprio Moisés. Isto ele fez não só em complacência às filhas de Reuel, embora isto também lhe conviesse muito bem, mas porque onde quer que ele estivesse, quando uma ocasião se apresentasse, primeiro, ele amava fazer justiça e comparecer em defesa daqueles a quem ele via ser injustiçado, algo que todo homem deveria fazer tanto quanto pudesse. Então, a injustiça está acontecendo, nós, homens, sobretudo, devemos agir em defesa, com firmeza, com força, com vigor, proporcional, para que então a situação e a injustiça seja resolvida. Homens não podem ficar parados quando surge a necessidade. Quando surge um problema, o homem então tem que partir para cima. Não esperar que a mulher faça alguma coisa ou que alguém, outra pessoa venha fazer. Nós devemos estar prontos para isso.
em qualquer contexto, como no caso de uma injustiça acontecendo. Quando você está na rua e acaba se deparando, imagina, com uma mulher sendo esbofeteada por um homem, apanhando ou coisa dessa natureza. Alguém sofrendo, sendo espancado na rua, enfim, algum tipo de coisa ruim acontecendo, e não precisa ser a sua esposa, nem sua filha, nem sua irmã, para você agir em defesa. Tem pessoas que pensam, não, eu só vou agir em defesa se for da minha esposa. Não. Nós fomos chamados para agir em defesa de todos aqueles que estão em situação vulnerável. E devemos estar prontos para isso. Vigor, saúde e disposição para defender aqueles que estão numa situação de vulnerabilidade. Não podemos ser frágeis a ponto de ficarmos parados somente contemplando, com medo de alguma coisa. Obviamente que eu não estou chamando ninguém prudência aqui. A prudência deve estar no lugar, numa ocasião como esta. Mas em podendo, irmãos, nós não podemos ficar parados. O homem deve, então, agir. Em segundo lugar, ele vai dizer o seguinte: Moisés amava fazer o bem. Onde quer que a providência de Deus nos enviar, devemos desejar e tentar ser úteis. E quando não pudermos fazer o bem que gostaríamos, devemos estar prontos para fazer o bem que estiver ao nosso alcance. E aquele que for fiel no pouco, muito mais será entregue em confiança. Então ele não é somente alguém que age contrário à injustiça, mas ele é alguém com o coração cheio de bondade. E ele vai tentar fazer o máximo que ele pode. Ele faz o quê, irmãos? Ele vai servir. Então veja, a disposição no coração de um homem bondoso é a disposição para ser um servo. E lembre-se, como disse no início, este homem ele está sendo conduzido para este lugar e aqui o Senhor, em sua providência, está preparando Moisés. E se tem uma coisa, irmãos, que o Senhor nos chama, e quando o Senhor está preparando homens para a liderança da igreja, ou seja, lá onde for, para que possamos ser líderes, o Senhor nos coloca para servirmos. Se tem uma coisa que a gente precisa aprender para liderar, é aprender a servir. O líder é muito mais servo do que outra coisa. O pastor deve ser muito mais servo do que outra coisa. O presbítero deve ser muito mais servo do que outra coisa. E a preparação para isso, para a vida então de serviço daquele que é chamado a liderar, é exatamente isto. Está esse homem aqui, irmãos, sendo aperfeiçoado e preparado pelo próprio Deus para isto, mostrando que ele tem de fato um coração diferente e uma disposição também diferente, sendo então preparado para a obra grande que ele terá de fazer mais à frente na sua própria caminhada. E nós então devemos entender que também devemos agir, irmãos, assim. Sempre bondosos e sempre pronto para ajudar aquele que tem necessidade. Sempre pronto para trabalhar e socorrer quando há algum tipo de problema surgindo. Pronto para levantar da cama, correr e trabalhar. Hoje aconteceu de ter necessidade aqui. Dia do Senhor é domingo, tem coisas que a gente pode fazer, né? Isso era uma obra de necessidade. Tínhamos que cortar os paus aí das árvores que caíram para que pudéssemos então passar no caminho e nos assentarmos aqui. Homens tiveram que se levantar da sua cama, correr até aqui, pegar o facão, pegar uma serra e sair cortando, arrancando, puxando, levantando. E isso então é disposição, serviço, bondade, prontidão para servir. Isso é louvável. E é o que deveríamos então ter sempre em nosso coração, em toda e qualquer situação e circunstância e necessidade que surgir diante dos nossos olhos. Nossos filhos precisam aprender a entender isso. Vocês, crianças, precisam aprender a entender isso. Você deve entender que a injustiça, que o erro, que o pecado não é correto. E que nós nunca podemos aprovar a injustiça, o erro e o pecado. Devemos nos voltar contra isso, porque não agrada a Deus. E vocês, crianças, devem entender que devem estar sempre prontos para fazer também o bem. Não somente para você. Não somente procurar fazer o bem para agradar você. Não, mas o bem em favor do seu irmãozinho, o bem do seu primo, do seu colega, do seu irmão. É sua ação. É a disposição que deve ter no seu próprio coração. E isso agrada a Deus. Fazer diferente disso não agrada ao Senhor. Não agrada o Deus que te criou. O
O Senhor, então, chama todos nós a isso, do menor ao maior, a gestos de bondade em toda a nossa própria caminhada. Todo crente, homem e mulher, como esse servo do Senhor demonstrou ao agir aqui. Mas então, irmãos, o texto nos diz que ele agiu e ele se levantou e ele agiu em defesa delas. É interessante, alguns comentaristas vão dizer, ele agiu como um verdadeiro resgatador, e está aqui Moisés evidenciando mais vezes em seus atos que ele é realmente alguém especial, como a sua própria mãe notou ao nascer. Ela viu que havia algo diferente nele e ele fica dando anúncios de que ele é um verdadeiro resgatador. Isso se evidenciará com muita beleza mais à frente na sua própria caminhada. Mas então, irmãos, o texto continua nos dizendo, e o versículo de número 18 nos diz o seguinte: tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou, por que viestes hoje mais cedo? Então veja que aqui agora é declarado, nos é revelado o nome do sacerdote, Reuel, como mencionei inicialmente, significa amigo de Deus. É o significado do seu próprio nome. Ele é o pai das 7 moças, e então ele vê elas voltando e ele acha estranho. Por que elas voltaram tão cedo? Porque provavelmente, irmãos, o que acontecia, não é? Elas acabavam se demorando lá. E talvez por quê? Não somente talvez por causa do trabalho, que certamente demanda tempo, e esforço, tirar água então, dar de beber ao rebanho, certamente tomava tempo, mas provavelmente porque ele conhecia aqueles homens que atrapalhavam a vida delas. Mas ele viu que elas foram e voltaram tão rápido, como assim? Será que aqueles homens não atrapalharam elas? Ou será que elas ficaram cada vez mais produtivas? Ele achou estranho, elas chegaram tão cedo na própria casa dele. E parece que elas não disseram nada. Elas não chegaram falando, olha pai, aconteceu alguma coisa. Ele acha estranho aquilo e ele mesmo vai perguntar a elas. Ele mesmo vai falar com elas. O texto, então, nos diz o seguinte, por que viestes hoje mais cedo? Ele questiona. Então, o que acontece é que elas respondem ao próprio pai. Responderam elas, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Interessante a resposta delas, porque ela vai dizer um egípcio. Nós sabemos que Moisés era um hebreu. Mas por que razão, então, ela vai chamar ele de egípcio? Porque provavelmente, irmãos, ele tinha todas as características de um egípcio. Ele viveu a vida dele como um egípcio. Ele se vestia como egípcio, ele se arrumava como egípcio, ele se comportava em muitas ocasiões como egípcio. Então elas olharam para ele e certamente perceberam, trata-se de um homem da nobreza egípcia. Então elas vão julgar pela própria característica externa do próprio Moisés. E elas então dizem, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, que certamente eram conhecidos por todos eles. Mas não somente nos livrou, ele não somente nos protegeu, ele não somente nos resgatou, e elas ainda acrescentam, e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Algo que é informado a ele que certamente vai chamar a admiração dele, assim como certamente chamou a admiração dessas moças ao contemplarem a boa ação desse verdadeiro homem chamado Moisés. É interessante essa ação dele. É interessante o relato delas. É interessante, irmãos, nós percebermos aqui e refletirmos nisto. Porque quando este Moisés age, eu mencionei já anteriormente, ele age não somente como um protetor, e é declarado pela boca delas mesmo, mas age também como um belo exemplo de provedor. E com isto nós precisamos aprender, ou sermos recordados, ou sermos encorajados a respeito disto. Porque, irmãos, uma coisa que nós precisamos, como homens de fato, aprender a ser, ou reforçar mais o nosso papel nisto, é em sermos verdadeiros protetores. E não somente fisicamente. Como nós sabemos, o homem sai para a batalha. O homem sai para se arrebentar. E é bom que ele se arrebente antes que a esposa dele se arrebente em qualquer coisa. Não eram as mulheres que deveriam estar aqui, obviamente, hoje. Deveriam ser os homens mesmo. Tem um pau para quebrar, se for para cair em cima de alguém, que caia em cima do homem. Porque o papel do homem é esse.
É de fato alguém que vai estar pronto para fisicamente protegê-la de qualquer tipo de mal que vier sobre nós. O homem então vai se colocar à disposição. Você, garoto, deve entender isso. Você deve agir em proteção da sua irmãzinha, da sua prima, da sua irmãzinha da igreja. É seu papel como garoto, formado por Deus, como um homem, agir em defesa dela, fisicamente. E é importante que saibam isso desde pequeno, porque quando vocês forem maiores, adultos, casados com suas famílias, vocês assumirão esta responsabilidade. Então, a proteção física é nosso dever. Mas não somente, irmãos, a proteção física, nós não podemos pensar além disto. Nós podemos pensar numa questão muito mais séria. Muito mais séria do que a proteção física e a integridade física daqueles que estão sob os nossos cuidados. É a proteção espiritual. É sermos, de fato, verdadeiras colunas, barreiras, para que o pecado, o mal, a heresia, o falso ensino não adentre a porta de nossas casas, não adentre a porta e ao coração das nossas esposas e de nossos filhos. Mais do que a proteção física, a proteção espiritual é fundamental na nossa caminhada. E nós, homens, devemos estar prontos para isso. Mas como é que nós estaremos prontos, irmãos, para isso? Se nós não nos munirmos das ferramentas necessárias e apropriadas para isso. Como estaremos prontos para isso? Se não dedicarmos tempo à devoção a Deus e a sermos alimentados por Deus espiritualmente para o bom desempenho do nosso trabalho em casa. É necessário, irmãos, isto. Nós não podemos negligenciar. Trabalhem duro, trabalhem duro. Façam tudo o que vocês têm para fazer como homens que trabalham duro. No campo, onde quer que seja que você trabalha. Mas não deixe de lado, como coisa de pouca importância, o seu cuidado com a sua própria vida, para que você possa cuidar da sua esposa. Eu me refiro ao espiritual. Eu não tenho tempo para ler a Escritura. Você precisa arrumar tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para meditar na Escritura. Você precisa arrumar tempo para meditar na Escritura. Eu não tenho tempo para sentar com a minha esposa e ler a Bíblia com ela. Você precisa arrumar tempo para ler a sua Bíblia com sua esposa. Eu não tenho tempo para explicar a Bíblia para minha esposa. Você precisa arrumar tempo para fazer isso. Nós precisamos remir o tempo. Nós precisamos aprender a fazer isso. Trabalhar é bom e importante, mas não podemos negligenciar essa tarefa que foi confiada a nós como homens. Assumamos a nossa responsabilidade nos deveres, protegendo-os fisicamente e espiritualmente. Esta é a nossa responsabilidade. E se falharmos nisto, o Senhor haverá de nos cobrar. É Ele mesmo quem vai nos cobrar. Muito mais do que eu. É o Senhor. E isso é que deve nos fazer temer e tremer diante dEle. Mas não somente, irmãos, sendo protetores fisicamente e espiritualmente, mas devemos lutar para sermos verdadeiros provedores para as necessidades todas. Provedor daquilo que é físico para as necessidades da nossa casa, da nossa própria vida, com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com tudo aquilo que estiver ao nosso próprio alcance, mas também provedores espirituais. Sempre, irmãos, sempre procurando melhorar e sempre procurando trazer todas as ferramentas necessárias para o nosso lar, para que todos possam estar muito bem supridos. A leitura da Escritura é fundamental e indispensável, mas a leitura de bons livros, o dar bons livros, o recomendar bons livros, o trazer à casa do Senhor, para a adoração pública ao Senhor, é provisão espiritual que você está dando a seus próprios filhos, a sua própria casa. E eles necessitam disso, assim como você necessita. Então devemos estar alegres neste dia, aqui vindo à casa do Senhor, de ir à feira da alma, não é? É o dia de termos um encontro especial com o nosso Senhor. Você deve estar disposto, eu vou levantar da minha casa, eu vou levantar da minha cama, eu vou aprontar meus filhos, eu vou sair com eles, caindo árvore, caindo chuva, o que der. Mas eu vou à casa de Deus, eu vou me assentar diante do meu Senhor, e eu vou ser alimentado por Ele, e minha família também o será. Provedor. E isso é maravilhoso. E nós somos chamados a isto, e é responsabilidade nossa, e nos alegremos com isto.
E louvemos ao Senhor por isso também. Porque Ele tem nos dado, irmãos, tantos meios e tantas oportunidades para sermos capazes de exercermos isso com beleza. Para a glória do nosso Deus e para o bem daqueles que estão sob os nossos cuidados. O Senhor nos chama à responsabilidade e assumimos isso com honra e com muita alegria também. Elas reconhecem que Moisés é um homem provedor e um grande protetor. Falam isso para o próprio Reuel. E qual é a reação de Reuel, irmãos? O texto nos diz, verso 20, e onde está ele? Disse às filhas, porque deixastes lá o homem, chamai-o para que coma pão. Meus irmãos, ele se alegra com aquilo. E ele não pode reagir de forma diferente. Por que vocês deixaram ele lá? Porque vocês não chamaram este homem imediatamente para vir à nossa casa. Um homem que age com um gesto de bondade como ele agiu. Precisamos receber e responder isso com gratidão e bondade. E foi a resposta de Reuel. Ele responde à ação de Moisés com gratidão e gesto de bondade. Alegria em razão da boa postura de Moisés e serviço. Ele vai abrir as portas da sua própria casa para o próprio Moisés. E mais do que isso, a hospitalidade e o gesto de bondade e agradecimento, irmãos, de Reuel foi tão grande que Moisés acabou consentindo em morar com aquele homem. E ainda teve a graça de receber uma mulher por sua esposa. Muita coisa não é dita acerca de Zípora. Não conhecemos muita coisa acerca de Zípora, como conhecemos acerca de Raquel, como conhecemos acerca das outras mulheres que nós vimos aqui nas exposições em Gênesis. Mas essa mulher é a esposa do próprio homem Moisés, e foi o Senhor Deus quem providenciou essa mulher para ele. Agora está lá, Moisés, casado, no seu próprio lar, nesta nova terra, onde ele estará ali, continuamente sendo preparado pelo próprio Senhor, até mesmo através do matrimônio. E como veremos mais à frente, com o filho. E não é pouco tempo, irmãos, que ele passará ali. Esse homem estará, durante todo este tempo, sendo ali, pelo próprio Senhor, aperfeiçoado. Ele está sendo grandemente abençoado por Deus. A obra que ele está para fazer não é obra pequena. Mas veja, irmãos, que bênção para ele. Ele agora tem um lar, ele agora possui uma esposa, ele se casou com ela, ele tem a boa vontade e disposição do seu próprio sogro, Reuel, provavelmente um homem que temia Deus. E o Senhor, então, a um homem que teme a Deus, como o próprio Moisés, ele vai abençoar este homem, provedor, protetor, casado, com filhos. O texto no versículo 22 nos diz, a qual deu à luz um filho a quem ele chamou Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Até a palavra nos diz, não é? Salmo 128, nós já vimos aqui, cantamos no nosso casamento lá. Salmo que fala sobre família, pai, mãe, filhos, e o Senhor abençoando um homem que teme a Deus. E aqui está Moisés dando agora, tendo a graça de ter um filho e tendo a graça de escolher um nome para o seu filho. E não é sem propósito, irmãos. Ele escolhe Gerson. E Gerson justamente apontando para uma realidade da própria vida do próprio Moisés. Moisés era um peregrino. E ele então vai dar o nome ao seu filho de peregrino. Sou peregrino em terra estranha, ou sou estrangeiro em terra estranha. Algo que apontava para a realidade física de Moisés. E alguns vão dizer, ele está falando que é terra estranha onde? Está falando de Midian como terra estranha ou Egito como uma terra estranha? Alguns vão dizer, provavelmente uma referência ao Egito. E alguns vão dizer, ele está falando aqui no pretérito. Fui peregrino em terra estranha. Mas outros irmãos então entenderão. Ele é um peregrino em sentido geral. Ele é peregrino no Egito, ele é peregrino em Midian, ele é peregrino porque ele está caminhando para a glória celestial. Esta é a caminhada dele. Porque, meus irmãos, como na própria vida do próprio Abraão no passado, que aspirava por uma pátria, não era a pátria terrena, era a pátria celestial. Moisés, semelhantemente, era alguém que se entendia e se denominava como um peregrino e um verdadeiro peregrino nesta terra. Isto é maravilhoso, irmãos.
Porque a caminhada de Moisés e a vida do próprio Moisés aponta para isto. Ele era um verdadeiro estrangeiro aqui, mas que, enquanto aqui estava, nesta terra, precisava ser preparado para tudo aquilo que ele precisava fazer como peregrino aqui. E o texto, irmãos, com a ajuda de irmãos que comentam sobre isso, nos diz o seguinte, acerca desta preparação de Moisés em todos esses aspectos. Quando nós olhamos para a Escritura, nós entendemos que desde a saída dele da sua terra, fugindo do Egito, indo para Midian, e até a ocasião em que ele se depara com o Senhor, que se manifesta a ele na sarça ardente, se passaram 40 anos. Veja um homem que estava sendo preparado para assumir o seu papel como um mediador. A Escritura nos diz isso. Se você olhar Atos capítulo 7, versos 29 e 30, vai falar sobre este tempo do próprio Moisés. Atos capítulo 7, versos 29 e 30, a Escritura vai nos dizer assim. A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Então veja, estava ele lá sendo aperfeiçoado durante todo este período para que ele pudesse então assumir o seu ministério. Para que ele pudesse assumir a sua atividade, aquilo que ele realmente fora chamado para fazer, para ser um libertador. O Senhor prepara os seus irmãos para a obra que Ele chama. O Senhor vai... E a gente olha para a caminhada nossa e a gente não consegue entender. Por que razão isso acontece? Por que razão eu tenho que passar por isso? Por que razão isso? Por que razão... E a gente não entende, na ocasião, que na realidade é o Senhor, em sua providência, lapidando a nossa vida, para que possamos ser servos muito aptos e prontos naquilo que Ele nos chamou a fazer. É exatamente isso que Heiken vai dizer. Ele vai dizer o seguinte: Ele não só preparou boas obras para serem realizadas por nós, Deus também está nos preparando para fazê-las, e Ele faz isso por meio de experiências comuns do dia a dia. Deus usa nossos erros, até mesmo o tipo de erro que nos enviam para desertos por décadas. Como James Boyce escreveu, Deus pode nos ensinar, por meio do malogro dos nossos próprios planos, que Ele é capaz de trabalhar por nós e a despeito de nós. Apenas quando falhamos, nós nos conscientizamos de que é Deus e não nós que está operando. Deus usa a nossa situação de vida. Mesmo quando estamos vivendo longe de casa, num lugar distante do nosso local de serviço, Deus está nos preparando para fazer a sua vontade. Deus usa a nossa situação familiar. As pessoas casadas costumam aprender mais lições espirituais do seu cônjuge do que outra pessoa. Deus usa o casamento para santificar maridos e esposas. O mesmo vale para quem é solteiro. É por meio da sua situação, como solteiros, que homens e mulheres não casados, divorciados ou viúvos desenvolvem intimidade com Deus e aprendem a depender dele em cada necessidade. Deus também usa a nossa situação de trabalho. Tornar-se pastor não fazia parte do plano de carreira que Moisés traçou quando ainda era príncipe do Egito, mas Deus usou a experiência para prepará-lo para a obra da sua vida. A fim de tornar-se o homem que Deus queria que ele fosse, Moisés teve de sair para o deserto e cuidar de ovelhas. Mesmo se estivermos trabalhando num emprego que parece não condizer com nossos dons e interesses, Deus o usará para o nosso bem e a sua glória. O Senhor tem os seus planos. Estava lá ele cuidando de ovelhas para que pudesse libertar as ovelhas de Israel, do Egito. Veja que coisa impressionante. Foi assim que caminhou na própria vida de Moisés em tudo aquilo, o Senhor mesmo aperfeiçoando o seu servo, e não é, irmãos, diferente conosco. Henry, ele vai dizer o seguinte acerca disso.
Agora, este estabelecimento de Moisés em Midian foi planejado pela providência. Primeiro, para protegê-lo naquele tempo. Deus encontrará esconderijos para o seu povo no dia da aflição. Ele mesmo será para eles um santuário e os guardará, seja sob o céu ou no céu. Mas, segundo, isto também teve o propósito de preparar Moisés para os grandes serviços para os quais ele foi designado. O seu estilo de vida em Midian, onde ele cuidava do rebanho de seu sogro, não tendo nenhum rebanho próprio para cuidar, seria útil para ele. Primeiro, para habituá-lo à dificuldade e à pobreza, para que pudesse aprender a ter necessidade e a ter fartura. Deus primeiro humilha aqueles a quem pretende exaltar. Segundo, para habituá-lo à contemplação e à devoção. O Egito o ensinou a ser um estudioso, um cavalheiro, um estadista, um soldado, conquistas que mais tarde seriam muito úteis a Moisés. Mas ainda lhe faltava uma coisa que a corte do Egito não pôde lhe ensinar. Aquele que deveria fazer todas as coisas pela revelação divina deveria saber, através de uma longa experiência, o que era viver uma vida de comunhão com Deus. Nisto ele seria grandemente favorecido pela solidão e pelo retiro da vida de um pastor em Midian. A primeira parte de seu treinamento o habilitou a governar, mas a segunda parte habituou-o a conversar com Deus e estar em sua santa presença no Monte Horebe, perto do monte em que havia passado uma grande parte de seu tempo. Aqueles que sabem o que é estar a sós com Deus, em exercícios santos, estão familiarizados com prazeres melhores do que aqueles que Moisés havia experimentado na corte do faraó. O Senhor preparando este homem em tudo. Meus irmãos, é o Senhor Deus quem em sua providência guia a minha e a sua vida. E você deve entender isso. Você, criança, você, jovem, homem, adulto, mulher, todos nós, é Deus. E é Ele mesmo quem nos prepara. Aquele que nos chamou é aquele que também o fará. É Ele exatamente quem faz todas essas coisas. E nós podemos confiar nele. Podemos, irmãos, hoje não entender muito daquilo que nós experimentamos na nossa vida. Mas nós podemos ter certeza de uma coisa. O Senhor reina e Ele guia. E no fim, então, nós conseguiremos entender. Quando lá estivermos naquilo que nós fomos chamados para fazer. Foi assim comigo na minha vida, preparando-me para o ministério. E é assim com você. Certamente foi assim com você em algum aspecto da sua caminhada. E assim é com todos aqueles que o Senhor levanta para servi-lo aqui. E não me refiro ao serviço ministerial somente. Em toda a nossa vida. A você como mãe no seu lar, as experiências e tudo aquilo que você passou na sua caminhada. Você como pai no seu lar, tudo aquilo que você passou e experimentou desde a sua infância, juventude, adolescência, juventude e como homem já, em tudo isso, era o Senhor te aperfeiçoando para aquilo que você hoje desempenha. E é Ele quem continuará fazendo isso. E não há um tempo determinado necessariamente para isso. Moisés, foram anos. Anos de preparação. E muitas vezes nós precisamos realmente de um longo tempo de processo de preparação e aperfeiçoamento para desempenharmos com beleza e para a glória de Deus aquilo que nós fomos chamados para fazer. Nós faremos isso, irmãos, com beleza e com graça, quando nós também entendermos e tivermos a mesma perspectiva que Moisés tinha. Nós só desempenharemos tudo isso e faremos isso com graça e bem, se nós tivermos na nossa mente e os nossos olhos fitos em algo que não é esta terra. Quando nós entendermos que nós somos mais que cidadãos disso aqui, desta terra, é passageira, que nós somos realmente peregrinos. E ele declarou isso. E a Escritura nos fala mais acerca disso. Nós veremos, irmãos, indo para o fim desta exposição, ler o que diz a Escritura em Hebreus, capítulo 11, verso 13. Hebreus, capítulo 11, verso de número 13. A Escritura nos diz o seguinte: todos estes morreram na fé,
sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E ainda mais à frente, agora, 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 11, a Escritura nos diz o seguinte: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Somos peregrinos e estrangeiros, somos peregrinos e forasteiros, chamados a viver nesta vida de um modo exemplar, em tudo aquilo que o Senhor nosso Deus nos chamou a fazer. Para a glória do nosso Deus e para o bem de todos aqueles que estão ao nosso redor, é que nós somos chamados a fazer isto. Nós somos peregrinos porque temos uma pátria celestial que nos aguarda. Mas eu quero saber de você, que não conhece a Cristo. Para onde você peregrina? Para onde você tem caminhado? Qual o caminho que você tem traçado? Você peregrina junto ao povo do Senhor Deus para a glória celestial? Ou você caminha cego para o abismo, o juízo, lago de fogo, inferno? Se você é alguém hoje aqui, adolescente, jovem, criança, homem, velho, mulher, que não conhece a Cristo, saiba, se você estiver seguindo o seu caminho e peregrinando sem Cristo, o seu fim é a morte. Só há um caminho para a salvação. É Cristo. Você precisa se render a Ele. Arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se da sua vida torta. Creia no Evangelho. Creia em Cristo. E então assim você poderá peregrinar junto a todo o povo de Deus para Jerusalém celestial. E você aguardará então um dia, com todos nós, com grande expectativa, o grande e glorioso dia do Senhor. Novos céus e nova terra, onde a justiça habita. Mas para isso, você precisa se render a Cristo. Creia em Cristo, creia no Evangelho e serás salvo. E quanto a você, irmão que peregrina, louve a Deus por sua bondade. Louve ao Senhor por sua graça. Não foi por seu mérito, não foi por sua própria justiça que você se tornou um peregrino, mas única e exclusivamente por causa da obra bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Única e exclusivamente por causa do grande amor com que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E o seu amor foi revelado no seu Filho. Fomos salvos nele. Louvado seja o nome dele. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, louvamos a Ti pela graça, ó Deus, que tivemos de podermos aqui te servir e de ouvir uma breve exposição da Tua palavra. Louvado seja o Senhor por Tua abundante graça. Ó Deus, te agradecemos pela Tua palavra e pedimos a Ti, ó Deus, que nos ajudes a sermos servos prontos para trabalhar e servir. Servos prontos para viver esta vida como verdadeiros peregrinos no Senhor. Forasteiros, estrangeiros, que vivem aqui, mas que aguardam e com grande expectativa a pátria celestial. Ajuda-nos a vivermos, ó Deus, de um modo que seja agradável a Ti aqui nesta vida, de um modo que glorifique o Teu nome, que faça o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, conhecido através de nós. Ó Deus, se conosco e também perdoa-nos por todas as vezes que nós falhamos nisto. Falhamos nesta nossa peregrinação. Tem misericórdia de nós, Senhor. É o que Te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.